E vem conferir a crítica do filme Homem-Aranha através do Aranhaverso. E em 2018 chegava nos cinemas um filme chamado Homem-Aranha no Aranhaverso. Filme esse que se tornou um dos melhores filmes daquele ano e que pra mim se tornou o melhor filme de super-herói já feito. Filme que acerta em quase tudo que tenta fazer. A animação, história, personagem, trilha sonora, um filme praticamente perfeito. Então, quando você sai de um filme que é praticamente perfeito e que inclusive ganhou o Oscar daquele ano, aí você pensa, o que vai ser a partir de agora? Porque é muito difícil que a Sony não faça uma continuação desse filme. O filme ganhou até o Oscar e obviamente foi isso que aconteceu. A Sony anunciou uma continuação, que é o filme que eu vou fazer a crítica agora, chamado Homem-Aranha através do Aranhaverso. E mesmo que, querendo ou não, o filme acaba gerando uma expectativa muito grande. Afinal, ele vem de um filme que é ganhador do Oscar, que pra mim é considerado o melhor filme de super-herói já feito. E será que esse filme vai conseguir superar as expectativas? Ele já começa com um trabalho muito difícil, porque Homem-Aranha no Aranhaverso, ele é um filme que tem começo, meio e fim. E apesar do final deixar um gancho para possíveis continuações, a ideia dos diretores e roteiristas não era ter uma continuação, era pro filme acabar ali. Mas como eu falei, o filme deu tanto dinheiro e ganhou tantos prêmios que iria ter uma continuação. E aqui não é uma continuação normal. Eles já falaram desde o começo do filme que Homem-Aranha, através do Aranhaverso, seria o primeiro de 2 filmes que iriam lançar. O segundo filme que chega no cinema em 2024 chama Homem-Aranha, chama Spider-Man Beyond the Spider-Verse. Eu falei Beyond porque ele não tem um nome certinho em português. Não dá pra saber exatamente como que eles vão deixar a tradução desse filme. E eu entrei no cinema com uma expectativa muito alta. E ela foi com certeza preenchida. Eu achei esse filme um pouco inferior ao primeiro filme, mas mesmo assim ele é um filme fantástico em tudo que tenta fazer. Desde a sua primeira até a sua última cena, tendo um probleminha ou outro no meio do filme, mas é um filme praticamente incrível. Então eu dividi essa crítica em algumas partes para poder falar sobre tudo ele. E eu vou começar falando um pouco sobre a história do filme. A história do filme é muito boa. Ela consegue fazer com que você, mais uma vez, entenda o conceito do multiverso e expanda essa ideia. Como eu falei na minha crítica do primeiro filme, eles conseguiram fazer uma coisa muito boa, que é apresentar o conceito de multiverso para a plateia, para o público, de uma maneira que fique palatável, de uma maneira onde o público não fique enjoado de ver aquilo. Aqui, eles tentam aprofundar mais nessa ideia, mais no conceito, e bem mais a fundo, e colocar coisas muito mais complexas aqui. Isso acaba gerando, claro, obviamente, muita cena expositiva, e que deixa um momentinho ou outro o filme um pouquinho mais chato do que o primeiro. Mas mesmo assim, eles conseguem explicar de uma forma interessante. De uma forma onde eles usam bastante a animação, bastante os quadrinhos, e bastante a parte do cenário como um todo, para deixar tudo bem interativo e fazer com que o público mais jovem, e o público mais velho também, não perca a concentração, não perca a vontade de ver o filme. E isso é muito interessante. A história, mais uma vez, consegue aprofundar sem perder o foco no seu público. Público mais novo, público mais velho, público fã de quadrinhos, todos vão entender e gostar de como eles estão expandindo o mundo, apesar de alguns momentos ficar assim um pouco expositivo demais. Além disso, a história também consegue não só apresentar, desenvolver mais o Miles. Claro, o Miles Morales, ele é o protagonista do filme, e obviamente ele é mais desenvolvido, ele é mais aprofundado aqui, ganha mais camadas, mas não é só isso que o filme apresenta. Todos os personagens do filme, principalmente a Gwen Stacy, é muito mais aprofundado, algo que é natural. Quando você sai do primeiro filme do Homem-Aranha, da animação, no Aranhaverso, uma das personagens mais queridas do filme é a Gwen Stacy. Você vê nas redes sociais quanto que as pessoas gostam dela. Então era inevitável que ela ganhasse mais espaço. E isso é muito bom, porque ela consegue desenvolver, ela consegue criar um aprofundamento pro Miles e trazer novas discussões de o que é ser um Homem-Aranha, o que é ser um super-herói, o quanto você tem que arriscar para ter o que você tem ali, para você ter a vida que você tem. Ela é muito interessante nesse filme. A personagem é muito carismática desde o outro, e aqui ela fica mais carismática ainda. A gente entende mais ela, entende mais da personalidade dela, e ela é muito mais desenvolvida. Não só ela, outros Homem-Aranhas aparecem aqui e também são aprofundados. O Miguel O'Hara é um dela, você também tem o Peter Parker voltando aqui, o Peter Parker que a gente conheceu no primeiro filme, e todos têm um pouco mais de desenvolvimento em tela, mas mesmo assim, o grande desenvolvimento, a grande personagem do filme é a Gwen Stacy com o Miles Morales. Miles Morales ganha novas camadas, e Gwen Stacy realmente acaba sendo aprofundada o máximo aqui, se tornando uma personagem com camadas profundas, mais do que ela era no primeiro filme, que lá ela já era bem explorada. A história também consegue trazer boas discussões. O primeiro filme já trazia boas discussões, e aqui são mais profundas ainda, que seria a ideia de o que é um super-herói, o que é um super-herói da vida real, e o que você tem que fazer, qual sacrifício você tem que fazer para ser um super-herói, quem é o bonzinho dessa história. São discussões muito profundas, que normalmente você não espera que um filme desse coloque, e aqui eles colocam bem profundamente, e uma forma que é uma discussão que vai vir para a continuação, que vai vir depois, até com os universos
paralelos, como vão trabalhar, como uma pequena mudança podia mudar o que é uma pessoa completamente, vai ir mais profundo nessa ideia, nessa discussão. Então a história é boa, a história é envolvente e é um ótimo começo para dois filmes. Realmente, como eu falei, é um filme muito difícil de se fazer, porque ele não vai ter um começo, meio e fim. Ele tem que começar, apresentar e desenvolver para um próximo filme. Eu acho que isso eles fazem muito bem. A história consegue apresentar bem o universo que eles querem apresentar, desenvolver o que precisa ser desenvolvido, apresentar discussões e realmente deixar um gancho perfeito para um próximo filme. Então nesse ponto da história eu gostei muito. Como eu falei, tem um ponto ou outro de história, de roteiro que me incomoda em certos pontos. Claro, pelo esse filme ser o começo de mais de um filme, acaba que você espera que tenha uma virada maior em algum ponto do filme que acaba não chegando. Tem alguns pontos em relação, como eu falei, que eles acabam sendo muito positivos que incomodam um pouco. E obviamente, vocês por ter muito Homem-Aranha em tela, nem todos conseguem ser bem desenvolvidos assim. Mesmo assim, é uma história que consegue sim ser quase perfeita nessa dificuldade que eles tinham de apresentar todo um universo novo, todo o multiverso, tantos Homem-Aranhas e colocar bem em tela. Mas não é só da história que o filme funciona, como no primeiro. Aqui você também tem que falar um pouco da parte dos personagens. Como eu já falei um pouquinho, a Gwen Stacy tem mais espaço aqui. E o começo do filme já é focado completamente nela. A introdução desse filme é fantástica, no ponto de trilha sonora, no ponto de animação e no ponto de como colocam a Gwen Stacy na história. Tudo é muito bom, muito bem feito. E o filme de 2 horas e 20 acaba não enjoando por causa exatamente dos seus personagens. Não é porque jogam um personagem em tela gratuitamente, não. Tudo parece ter um sentido e tudo parece ter um valor para esse filme e para a continuação. Gosto de como os personagens são feitos, como são apresentados e como são desenvolvidos. Eu até espero que o Mancha, que é o grande vilão todo esse universo, ele vai ser o grande vilão, eu espero que ele tenha mais profundidade ainda. Mas mesmo assim, e também tem discussões em cima dele que eu acho que pode ser mais aprofundadas, como por exemplo, quem cuida das consequências depois que os heróis destroem o grande vilão. Mas mesmo assim, eu acho que o Miguel O'Hara é um personagem que pode ser muito mais desenvolvido. Eu acho que a Gwen é um personagem que ela é boa, bem apresentada, bem desenvolvida, e o Miles Morales é a mesma coisa. Mas não só eles. Tem outros personagens que estão aparecendo e que vão voltar pro terceiro filme, que eu espero muito mais ver eles. Eu acho que o filme consegue criar essa camada, consegue criar esse interesse. O filme, ele consegue fazer com que você se importe com todos os personagens que estão ali e entenda o sentimento diferente que cada um te passa em tela. Então os personagens continuam bons, carismáticos, fazendo com que a história ande de uma forma completamente natural, fazendo com que você consiga se envolver com a história e se preocupar com todo mundo tá ali. Eu também gosto como o filme mostra que até esses heróis que são considerados, não são preto no branco, todos são personagens que têm seus erros e acertos. Desde os Miles, passando pela Gwen, passando pelo Peter e até chegar no Miguel O'Hara. Todos têm seus problemas e isso é muito interessante também, como eles trabalham esses conceitos. E através do desenvolvimento dos personagens, através da história, isso funciona muito bem. Além dos personagens e da história ser boa, a parte da trilha sonora também funciona muito bem. Ela é tão marcante e tão bem feita e condiz tão bem com o filme como aconteceu no primeiro longa. É uma trilha sonora boa, envolvente e que eu saí do cinema pensando nela, querendo ir atrás para saber quais são as músicas e elas compõem o filme, compõem o universo e dão vida para toda aquela cidade que você consegue ver ali. Também é interessante chegar no ponto principal do filme, que muita gente espera, que é a animação. Não só porque ela era fluida e bem feita, obviamente ela tinha esse fator, mas pela criatividade que os animadores tiveram ali, de misturar várias técnicas de animação, de misturar quadrinhos com animação 2D, com animação 3D, e tudo acaba fazendo com que tudo fique muito bem feito. Aqui não foi diferente. A criatividade deles subiu um patamar. A animação, o ponto de animação, eu acho que esse filme tá melhor que o outro. Eles mantêm vários pontos da estética do primeiro filme, mas colocam muito mais elemento. Tudo que envolve a Gwen é lindíssimo. Como eu falei, a introdução da Gwen é um show à parte. Como eles brincam com as cores, brincando um pouco com a personalidade da personagem. Tudo é fantástico ali. Quando chega no Miles, eles também brincam muito bem. A forma como ele muda de universo também é muito bom. Tem um momento onde a Gwen chega pro seu mundo e o Miles chega pro seu mundo e você vê como a brincadeira do verde com um preto mais escuro com o vermelho funciona perfeitamente pro Miles. E as cores roxa, verde, também um pouco do loiro, do branco, né, vamos dizer assim, combina muito bem com a Gwen. A animação em questão de cor é fantástico, brilhante e condiz não só com o universo, não dá só uma beleza estética que chama sua atenção, de ficar com o queixo caído vendo o filme, mas também ele te dá um outro elemento, que seria o elemento de ele compõe o filme, ele te dá camadas pra história. E a animação, ela é linda, as cenas de ação bem feitas, cenas de ação fluidas, o visual dos personagens de design são muito marcantes. Mais uma vez, uma animação que é um show à parte e que mais uma vez conversa bem com outra parte técnica do filme, que é a trilha sonora. Tudo nesse filme encaixa muito bem. Como eu falei, eu achei ele um pouquinho inferior que o primeiro, mas mesmo assim é um filme que você tem que ver no cinema, e se possível, até rever. Concluindo, Homem-Aranha através do Aranhaverso tinha uma missão muito ingrata em mãos. Afinal, ele vem depois de um filme que não foi só um filme espetacular. Ele é um filme, o Homem-Aranha
Homem-Aranha no Aranhaverso, ele é um filme que ele é tão bom que ele é um filme que ele chegou a ganhar o Oscar, criar uma legião de fãs. E se você for ver as animações que estão saindo mais recentemente, usam o Aranhaverso como referência. Gato de Botas, que é um filme que está fazendo um super sucesso, que saiu esse ano, e Caras Malvados, que saiu ano passado, a estética da animação e a forma como usa a animação são inspiradas em Aranhaverso. Então você tem uma noção de como, através do Aranhaverso, chega com uma pressão gigantesca nas suas costas. Um filme que tem que superar um filme ganhador do Oscar, que cria tendência, e ao mesmo tempo ele é o primeiro filme de continuações. Então ele não vai ser um filme com começo, meio e fim. Ele é um filme que começa um universo, ele é um filme que realmente tem que estabelecer coisas e apresentar coisas para o futuro, que não vão ser fechadas aqui. É uma tarefa muito ingrata através do Aranhaverso. E eu acho que ele fez um trabalho quase perfeito. Eu acho que o primeiro filme é perfeito, esse é quase perfeito. Eu acho que ele, mas mesmo assim, ele acerta quase tudo que tenta fazer. Uma história boa, uma história que funciona bem. Depende do próximo filme para ele ser um filme completo? Depende. Mas é uma história que funciona muito bem. Personagens bons, carismáticos, que cativantes. Você ainda tem uma trilha sonora marcante e que realmente faz com que você cante saindo do cinema. E você tem uma animação fantástica. E como eu falei, não é só boa, ela é melhor que a do primeiro filme, que já era excelente. E por isso que eu fecho o filme Homem-Aranha através do Aranhaverso com uma nota 9,5 de 10. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você acha do filme Homem-Aranha através do Aranhaverso? Você gostou mais desse ou do primeiro? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.